Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Arte Xavier e nós vamos falar hoje sobre a Grécia Antiga, que é um período considerado clássico na história. E o que seria um período considerado clássico? A antiguidade, a história você sabe que é dividida em alguns períodos e um deles é a antiguidade. Nós estamos estudando antes a antiguidade oriental, né, que é dos fenícios, dos persas, dos hebreus. Também estudamos o Egito ali na África. E hoje nós estamos aqui vindo para a Grécia, um pouco para a região dos Balcãs, um pouco mais acima ali, também banhada pelo mar Mediterrâneo, aquele mar famosinho que a gente falou. E esse é um período bastante conhecido e importante. Clássico porque é um lugar onde muitas coisas importantes vão acontecer para a história da humanidade. É tipo quando é um clássico no futebol, quando um time que é clássico, tipo Flamengo, Fluminense ou Barcelona e Real Madrid. Então, um clássico é tipo algo muito importante e relevante. E o clássico que eu quero apresentar hoje para vocês é um clássico da história. A Grécia Antiga é um período em que vão ser inventados a filosofia, por exemplo, os gregos que inventam. É um período que vai ser inventado as Olimpíadas, vai ser inventado diversas outras ciências surgem da filosofia, como a matemática, importante para a matemática, é um período importante para as artes, para o teatro, a ideia de estética que a gente tem hoje de beleza, do que é bonito e do que não é. Os gregos também se colocam muito e nos ensinam muito sobre isso. Vamos continuar. A gente tem aqui o nascimento do mundo grego, né? Nós temos como é que vai nascendo esse mundo grego? Com migrações de povos indo-europeus. Esses povos são jônios, dórios, eólios e aqueus. Aqui embaixo a gente tem como se fosse a ilhazinha de Creta, e aqui é a parte da Grécia Oriental, né? Vamos dar continuidade. E aqui o barquinho que simboliza o quanto os gregos eram bons, né, navegadores, né? Ótimos navegadores, para ser bem exata. O território grego habita a civilização balcânica, ou seja, a região dos Balcãs, é toda essa região aqui, ao sul da Europa, né? As margens do mar Mediterrâneo, bem esse mar bem aqui, que tem entre a Grécia, é o mar Egeu, tá? É outro mar, que tem bem por aqui também. Os gregos eles territórios do mar Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara. Então, vários mares banham as águas dos gregos. O que é uma península? Por que é interessante aprender o que é península? Porque a região grega, veja, é um território muito recortado, né? Tem várias ilhinhas, tem várias penínsulas, mas vamos entender o que é uma península. Uma península vem do grego, latim, pen significa quase e ínsula significa ilha, ou seja, é cercada por água, mas tem um pedacinho que é ligado ao continente, então é quase uma ilha. Essa daqui é uma península na Croácia, essa daqui é na Flórida, ok? Vamos lá. Olha como é a região do território grego. Basicamente muito recortada por montanhas, muito montanhoso, que torna o território pouco fértil, tá? Principalmente essa Grécia continental. Não tem muita fertilidade, não dá para plantar no lugar onde só tem rochas. E nossa região ela vai possuir inúmeras ilhas, olha só, várias ilhinhas aqui. E as planícies elas estão isoladas. Em alguns lugares dessas ilhas tem umas planícies, mas não muitas, tá? O litoral recortado, com vários portos naturais, vai levar os gregos a desenvolver atividades ligadas ao comércio e navegação. Como esse território é recortado e é um território que tem muita água, claro, os gregos vão ser ótimos navegadores. Essa civilização grega foi uma das mais avançadas que a humanidade já conheceu e deixou um vasto legado no teatro, na arte, nas esculturas, cerâmicas, artes plásticas, artes visuais, artes teatrais, cênicas, ciências, na filosofia, matemática, a própria história surge aqui. Então, os gregos eles têm uma importância para a história da humanidade muito grande, inclusive nosso idioma, que é muito influenciado pelo idioma grego. Continuando. A história da civilização grega é dividida em alguns períodos. Período cretomicênico ou pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Isso é importante saber. Então, civilização cretomicênica, ou também conhecida como período pré-homérico, o período homérico, arcaico, clássico e helenístico são os principais períodos. Nesse período aqui, é o período que a civilização de Creta vai surgir. A ilhazinha ali de Creta e tudo mais, o palácio de Knossos, os cretenses, as suas atividades comerciais e tudo mais. O homérico é chamado de homérico por causa de um grande Aedo, que é um contador de histórias, que vai escrever os livros Ilíada e a Odisseia, que são obras que tratam da Guerra de Troia, ou seja, Troia em grego é Ilion,
Daí vem o nome Ilíada. E Odisseia, que narra a história de um herói grego que é Ulisses voltando, né? Odisseus. Em grego, Ulisses significa Odisseus. Voltando depois de conquistar a cidade de Troia. Já o período arcaico é um período em que as cidades-estados irão se desenvolver, como Atenas e Esparta. E o período clássico, que é o período de maior brilho da civilização grega, daquelas estátuas, o apogeu da cultura, e o momento também que os gregos e os espartanos se envolvem em guerras. E por fim, é o período helenístico, que é o de decadência da Grécia, que ela é assumida pela Macedônia, ao invés de ser um período que parece que a cultura grega vai sumir, é um período em que os macedônicos se apropriam da cultura grega e transformam ela em uma cultura mundial, levam para todo o mundo, né, na figura de Alexandre o Grande. Então, esses são os principais períodos da história grega. Vamos ao primeiro. Aqui, como eu falei para vocês, os gregos foram os que inventaram as Olimpíadas, e aí eu coloquei um pódiozinho. A língua grega é uma língua super antiga, então, assim, foi falada pela primeira vez pelos aqueus e até hoje é uma das línguas mais antigas da história da humanidade. Como é que viviam as mulheres na Grécia Antiga? Isso é um fator interessante. Assim que surgem as polis, e a de Atenas vai ser a mais famosa, as mulheres vão passar a maior parte do tempo fazendo tarefas domésticas e vão viver sua vida em função do homem. Só fazem o que o homem manda, né? Então as mulheres não podem votar, não podem participar da política, elas têm que viver dentro de casa, cuidando dos afazeres domésticos. Então a gente tem isso aqui num vaso de cerâmica, uma pintura, então a gente sabe, olha como é a atividade das mulheres. Como é uma mulher que só fica em casa, fazendo tarefas domésticas, cuidando de casa, dos filhos e tudo mais. A Grécia, ela tem uma divisãozinha do território, para a gente compreender ela melhor. Existe a Grécia continental, que é essa Grécia em verde aqui, que é do continente, ou seja, tudo que é dentro, que tem bastante terra, né, a gente chama de continental. Essa é a Grécia continental. Existe a Grécia peninsular, que são a Grécia onde tem as penínsulas, e a principal dela é a Ática e o Peloponeso, que é onde fica Esparta e Atenas. E existe a Grécia insular, que é a Grécia onde tem muitas ilhas. Lembra, ínsula significa ilhas, tá? Então essa Grécia insular onde tem muitas ilhas, inclusive essa maior ilha aqui, que é a ilha de Creta. Aí temos a Magna Grécia, que fica aqui para onde hoje é a Itália, a botinha da Itália aqui, né? E a Grécia Asiática, né? Sobre os cretenses, o que a gente tem que aprender? Os cretenses são pertencentes a essa região da Grécia insular, né, onde tem ilhas, é a maior ilha que tem. E os habitantes dessa região são chamados de cretenses ou minoicos. Eles vão ocupar essa região por 3.000 anos, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Antes dos gregos, essa importante civilização vai habitar aqui, tanto que temos aqui os vestígios que eles deixaram, as fontes que eles deixaram no tempo. Essa é uma fotografia da ilha de Creta nos dias atuais de um satélite, imagem da NASA. Os cretenses ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de cidades e portos, além do intenso comércio marítimo que realizavam com os fenícios e egípcios, entre outros. Os cretenses, nesse período, eles já desenvolveram uma escrita, que é um grego primitivo, chamado de Linear B. Essas obras diversas foram feitas dentro do palácios grandiosos que eles faziam, então eles eram bastante conhecidos. Em 1450 a.C., esses cretenses foram invadidos por um tal de micênicos. E esses micênicos são os povos da Grécia que compartilham traços culturais comuns, na Idade do Bronze e tudo mais. Os micênicos eles vão se unir com os cretenses, formando a grande civilização creto-micênica. Aqui a gente tem Knossos, que é onde tem o Palácio de Knossos, que é um palácio muito famosinho. Esse daqui é uma das pinturas que tem lá. Isso daqui é um esporte, tá? Que esporte é esse, professora? Tenta entender que esporte será esse aqui. Então, nós temos uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, um touro e uma pessoa dando cambalhota. Então, o esporte era o seguinte, era o salto sobre o touro. Você tinha que dar cambalhota por cima do touro. Então, esse é um esporte um pouco perigoso, né? Mas é muito interessante a cultura grega cretomicênica nesse sentido. Aí, os povos que vão colonizar, que vão migrar para a Grécia, os aqueus, eólios, jônios e dórios. E eles vão desenvolver primeiro a ilha de Creta. E aí vão começar a migrar para os outros territórios, formando as outras regiões gregas, né? Aqui é onde ficam os territórios dórios, né? Que aqui é por onde fica Esparta, os eólios e tudo mais. Lembrando, a Grécia ela se desenvolve assim: indivíduos que formam depois famílias, que essas famílias são gêneros, e essas famílias se unem com várias outras famílias, formando uma frátria, e aí essas famílias se juntam com grupos de famílias maiores, transformando em tribo, e aí vão surgir as demos, que são vários grupos distintos de família. Quando você vê, tá tão grande que a gente pode chamar de cidade-estado. Então, a polis grega surge assim. Então, as cidades-estados vão surgir devido ao grande crescimento das populações no meio urbano e por causa do comércio.
Então, essas populações que vivem na zona urbana vão crescer